Estamos oficialmente dando então abertura à nossa segunda semana da diversidade sexual e de gênero na cidade de Extrema, Minas Gerais. E é uma honra muito grande essa noite estar diante de pessoas tão importantes para o nosso município, que são os profissionais de educação. Quem é profissional da educação trabalha com isso? Levanta a mão só para ter uma noção. Eita, que maravilha, 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 que ótimo. Que ótimo, quero que vocês sintam realmente que essa casa também é de vocês. E a palestra que foi elaborada essa noite foi feita com muito carinho, pensando em como ajudar a cada uma de vocês a entender essa realidade da diversidade sexual e gênero nas escolas. Bom, a nossa associação, a Associação Coletiva LGBTQIAP+, Extrema, ela surgiu em 2022. Era quase finalzinho da pandemia já que a gente conseguiu formalizar isso. Era um sonho de muitos e muitos anos, de muitas pessoas como eu, de muitos gays, muitos LGBTQIAP+, Extrema, ter um movimento social em Extrema. Por quê? Porque a gente nunca foi lembrado pelo poder público. Nunca houve em nenhum momento um evento para pessoas como nós. E se você não se organiza socialmente, fica difícil você reivindicar direitos junto ao poder público. Então a gente teve que fazer esse esforço, juntar uma galerinha boa, para que a gente conseguisse então se organizar enquanto movimento social, para a gente levantar essas pautas aqui. Falar um pouquinho sobre lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, pessoas queers, intersexos, assexuais, pansexuais, pessoas não binárias e mais trocentas outras denominações. O mundo mudou, gente. Século XXI trouxe bastante mudança. Muitas pessoas que estavam dentro de seus cofrinhos, escondidas por uma sociedade repressora e que mata mesmo sem dó, foi encontrando assim, por meio da internet, por meio de eventos sociais, por meio de liberdade de pensamento, uma maneira de se mostrar ao mundo e dizer: nós existimos, nós estamos aqui. E é dentro desse contexto que o nosso coletivo existe. A gente já realizou algumas ações nas escolas, algumas palestras, e quando a gente realizou algumas palestras, alguns alunos e profissionais de ensino vieram assim, meio que falar aos nossos ouvidos assim: olha, tá difícil a coisa na escola. Tem LGBT aqui sofrendo aqui dentro. Tem professor tendo dificuldade de lidar com isso em sala de aula. Então, assim, o coletivo ele tem uma missão de estender a mão para a sociedade e quando vê que tem uma demanda que está precisando de ajuda. Afinal de contas, são pautas que talvez para muitos de vocês sejam novas. Entender isso. Então, assim, uma das nossas missões é estender a mão para o poder público. Nós fizemos ano passado uma intervenção junto ao pessoal da saúde do município, aqui mesmo, nesse mesmo palco, com a psicóloga Bárbara de Menezes, tentando falar para todo mundo da área da saúde sobre essas pautas de diversidade sexual e de gênero. Também no ano passado a gente fez a mesma coisa com o pessoal da assistência social. E hoje, nessa noite linda, bonita, maravilhosa, a gente pretende fazer isso com vocês. Então, nada melhor do que chamar para esse palco aqui uma pessoa que é fruto dessa terra, nasceu aqui, tem uma mãe maravilhosa e professora há anos também desse município, então conhece bem do que a gente está falando. Ele é formado em psicologia, mais do que psicólogo, é doutor em psicologia. Também ele leciona na FAEX, aqui em Extremo. Então, senhoras e senhores, nesse palco essa noite para conduzir essa reunião maravilhosa, professor e doutor Diego Vinícius. Vamos lá. Boa noite. Vocês estão bem? Bom, com muita felicidade que eu poderia falar que eu aceitei esse convite, mas não, na verdade não é essa. Na verdade eu me propus a estar aqui hoje. Então nem foi um convite do coletivo, foi uma proposição minha.
de estar aqui nessa noite conversando com vocês da educação e muito feliz por estar aqui na frente de vocês representando o coletivo LGBTQIAP+, de Extrema. A nossa semana se inicia hoje, né? Então hoje oficialmente é a abertura, mas teremos outras ações também, mais no finalzinho eu vou falar sobre essas ações. E nesse ano, né, o nosso tema da segunda semana da diversidade é Educação sem Preconceito, construindo um futuro inclusivo. Bom, e quando nós falamos em inclusão, a gente vai entender que há várias pautas importantes, né, nessa perspectiva, como, por exemplo, pessoas com deficiência, mas, né, no dia de hoje, a gente vai fazer esse recorte pensando nas pessoas LGBT+. Tudo bem? Sim? Sim? Viu? E aí nós definimos então esse tema da palestra, né, que é diversidade nas salas de aula, construção de ambientes escolares inclusivos. Antes de começar, acho que eu nem sei mexer nesse trem aqui. Ah, sei. Bom, queria me apresentar para vocês. Eu sou Diego Vinícius, como o Fabiano colocou, eu nasci aqui em Extrema, cresci e trabalho aqui em Extrema. Para mim é uma honra estar aqui, né, na frente de vocês, falando sobre essa temática, e mais especificamente falando como um homem gay. Me reconhecer como gay, eu tenho trabalhado isso também na minha terapia, envolve também a minha identidade. Nessa semana o meu psicólogo me perguntou, então ser gay também faz parte da sua identidade? E eu falei, acho que sim, faz parte da minha identidade. Para pessoas LGBT+, se posicionar como pessoa LGBT+, faz total sentido nessa perspectiva de construção de identidade. Então, ser um homem gay também representa quem eu sou. Mas não é a única coisa que eu sou. Eu tenho outras características, outras experiências, e parte dessas experiências tem a ver também com a minha profissão. Eu escolhi fazer psicologia, eu sou psicólogo clínico, trabalho aqui em Extrema, atendendo aqui em Extrema. Sou professor universitário na FAEX, é bom poder ver. Tem mais aluno psi aqui ou só as filhas da mãe? Só as filhas da mãe. Bom, então eu vou dar um pontinho extra para vocês. 3 alunos da psicologia aqui, representando o curso, de psicologia da FAEX, isso também é muito importante. É muito importante para mim estar na frente da minha mãe, a professora Helena Machado, acho que talvez boa parte de vocês conhecem. Não é a primeira vez, que eu estou aqui falando, e ela está assistindo aí uma palestra, mas é a primeira vez que ela vai me ouvir falar sobre essa temática, e é a primeira vez que ela está ao lado do meu namorado. Então, eu tenho um namorado, o Lucas, e também está aqui na plateia, assim como os meus irmãos, Daniel e Denise. E é muito diferente falar para a própria família, porque aí envolve outras perspectivas. Quando eu fui pensando nessa palestra ao longo desse tempo, desde quando nós decidimos, e fui trabalhando isso na minha terapia, eu fui revendo muitas questões referentes à minha adolescência, à minha infância, e que parte dessas questões tem a ver aí também com a escolarização, com a minha experiência escolar. Também é muito bom ver colegas da escola, do ensino médio, Thalita, Samira, pessoas aí que estudaram comigo, que estão também aqui, e de alguma forma tiveram ali, na adolescência, também uma aproximação aí com as pessoas LGBT+, da sala, eu, Rafa, enfim, isso é importante. Eu sou membro de 2 coletivos, a Seita, em Atibaia, e o coletivo LGBTQIAP+, de Extrema. A Seita tem sido um movimento há 7 anos, nós estamos há 7 anos em Atibaia, desenvolvendo ações, festas,
numa perspectiva que é muito importante para as pessoas LGBT+, que é o senso de comunidade, o senso de pertencimento. Quando nós vamos, de alguma forma, a partir de várias experiências, sendo excluídos, sendo marginalizados, ter espaços como esse, ter espaços como a Seita, que todo mês promove uma ação que nos dá oportunidade para a gente ser quem a gente é, a liberdade de expressar os nossos comportamentos, isso faz muito sentido para a nossa comunidade. Quando nós temos um evento como o coletivo, né, promovendo a segunda semana, promovendo o terceiro festival, né, no próximo sábado, a gente tem espaços sendo construídos para liberdade de expressão. Talvez isso não faça tão sentido para quem é heterossexual, né, e não LGBT, mas eu espero que faça um pouco mais sentido a partir da minha comunicação hoje, né, que também vai trabalhar um pouco essa perspectiva de uma construção. Tá? Podemos avançar? Sim? Bom, um tema importante aqui para a gente, vocês viram que eu engasguei ali na hora de falar LGBTQIAPN+, e engasga mesmo, né? É um palavrão, né? Cada ano tem uma letrinha maior, e é importante mesmo a gente entender essas especificidades, né? Pensando em cada letrinha da sigla. Mas tem um outro palavrão que é bastante importante aí para a gente, palavrão no sentido literal, tá, gente? Interseccionalidade, uma palavra grande, que vai envolver, então, uma temática, uma perspectiva, uma ideia, uma construção de temas que estão relacionados, que, de alguma forma, são oprimidos pela sociedade e, juntos, podem, né, fazer uma transformação social. Eu comecei a minha fala hoje falando, por exemplo, que quando nós conversamos sobre ambientes inclusivos, boa parte da nossa associação é para as pessoas com deficiência. E, de fato, né, a gente vai pensando em ambientes de inclusão, como, por exemplo, a escola, nessa perspectiva de incluir pessoas que têm deficiência. E por que elas devem ser incluídas? Porque, de alguma forma, a escola foi construída numa perspectiva de exclusão. Se eu preciso fazer um movimento hoje de inclusão, é porque, historicamente, há movimentos de exclusão. E essa perspectiva, né, da interseccionalidade vai falar um pouco sobre essas experiências humanas, né, e o quanto elas, de alguma forma, podem estar relacionadas, como, por exemplo, a questão de gênero, sexualidade, raça, etnia, classe, idade e capacidades. Tem até uma frase importante aqui, né? Eu não posso me dar ao luxo de lutar por uma forma de opressão apenas. Não me posso me permitir acreditar que ser livre de intolerância é um direito de um grupo particular. Então, quando nós falamos de uma luta, a gente está falando de um contexto como um todo, e essa temática, né, interseccionalidade, vai falar sobre isso. Então, esse é um conceito importante. Os meus alunos de psicologia podem anotar aí, tá? Marquem. É importante a gente entender esse conceito, né? E vai entendendo, então, as especificidades de cada grupo social que, historicamente, são excluídos e marginalizados de vários ambientes, como, por exemplo, a escola, e que, de alguma forma, a gente vai pensando em alternativas, em políticas, em estratégias que possam favorecer essa inclusão. Tá claro para vocês? Sim? Pô, eu vou tirar o meu casaco, está ficando quente aqui. Sem gracinha. Queria ser mais elegante, igual a Rita Borrante. Vocês estavam aqui o ano passado? Bom, um dia eu aprendo. Tudo bem, esse tema? Interseccionalidade, eu falei com o pessoal do Fundão que eu ia fazer perguntas e ia cair na prova, tudo bem? Sim, Samira, ok? Sim. Tia Lúcia, tem uma tia minha também, tudo bem, tia? Joia. É bom que a família vai... primo, tia, irmão. Bom, um outro tema importante para a gente é o conceito de gênero.
né, e entender gênero nessa perspectiva de uma construção social. Por que que gênero é uma construção social? Alguém aqui pensa diferente disso? Porque faz parte da sociedade. A gente vai construindo socialmente a nossa característica de gênero. Tem aqui um bebezinho, né? Qual que é o gênero do bebê? Oi? Feminino? Então, nasceu biologicamente com uma vagina, então é feminino. Isso? Quando uma mulher está grávida, qual é uma das primeiras perguntas que se faz a essa mulher? Tem alguém grávida aqui? Qual é o sexo do bebê? Não é? Então, o gênero tem essa perspectiva de construção social na medida em que a gente vai criando expectativas. Bom, dado ao fato que é gênero feminino, dado ao fato que eu estou grávida, né? Enfim, não estou, né? Mas né, uma mulher está grávida de um bebê menino, a gente vai criar ali expectativas. A sociedade vai criar expectativas. Qual é o nome? Como é que vai se chamar? Quais cores vão colocar no quarto desse bebê? O que se espera para esse bebê? Muitas vezes, até quando nem está grávida, as mulheres já têm uma ideia de como seria o filho, de como será o filho, que profissão vai ter, como vai se chamar, quais são as características dele, dela. Isso já é uma ideia de uma construção de gênero. O que se falam sobre homens na sociedade? Quais são as expectativas que se tem sobre os homens? Homens não choram. O que mais que se fala para homens? Oi? Ser forte. Vai torcer para quem? Vai ser jogador de futebol. Essa era a expectativa do meu pai, por exemplo. Escolheu meu nome Diego. Exatamente. Numa perspectiva. O que mais se espera dos meninos? Né? Dado ao fato que é um menino, o que se espera dele? Construa família. Exato. E para as mulheres? O que se espera das mulheres? O que vocês, mulheres, ouviram sobre vocês quando crianças? Casar, ter filhos, ser dona de casa, cuidar do marido, oi? Ser submissa, sempre linda e bela, magra, delicada. Olha, as mulheres têm mais expectativas aí sobre elas, né? Delicada, magra, submissa, ser esposa, ser gostosa, depilada. Quantas expectativas se esperam para as mulheres? Não depender dos homens, procriadora, só cuidar da casa. Mas eu já estou aqui suado só de pensar. E quantas coisas. Algo mais diferente? Ser uma Gisele Bündchen. Ó. Bom, então é esperado ali para homens e mulheres ideias, expectativas. Faz sentido para vocês? Sim? Né? A gente vai então construindo ali uma perspectiva, né, de como deve ser. Como deve ser essa bebê daqui a 1 ano, 2 anos. Né, dado ao fato que ela é do gênero feminino. O que se espera dela? O que se imagina que ela vai ter ou vai fazer? Vai se comportar. Bom, e há algo na biologia da mulher que vai deixá-la mais propensa a ser mais meiga, a usar cabelos compridos, a ser submissa, a ser magra, depilada, delicada. Há algo na biologia dos homens que vão, né, torná-los eles mais suscetíveis a ter cabelos curtos, a ser mais forte. Não? Se essas diferenças não existem, né, pensando na perspectiva de uma condição física, a gente vai entender então que elas são
socialmente, como uma construção social. E isso vai nos contribuir para entender como a gente vai se organizar socialmente. Pensando em trabalho, bom, dado o fato que é uma mulher, vai ser dona de casa, o que mais que ela pode fazer? Dado o fato que é um homem, ele vai ser jogador de futebol, vai torcer para tal time, o que mais ele tem que fazer? Então a gente vai pensar que a divisão de trabalho, distribuição de riqueza, propriedade, sistema político, educação e outras questões sociais como a violência tem a ver com a ideia de gênero. Durante muito tempo, numa perspectiva também social e política, se defende uma ideia de ideologia de gênero. Já ouviram falar sobre isso? Sim? A ideologia de gênero é uma estratégia política e social para ir contra essa ideia de gênero como uma construção social. Quando nós conversamos inicialmente enquanto sociedade para trabalhar a ideia de gênero como construção social e trabalhar lutas na perspectiva de equidade social, a primeira ideia de uma luta sobre isso não foi uma ideia necessariamente LGBT+. Foi uma ideia pensando em homens e mulheres. Como é que a gente pode equiparar homens e mulheres em relação às oportunidades de trabalho, por exemplo? Em relação às oportunidades de salário, por exemplo. Por isso nós falamos nessa ideia de gênero como construção social e descartamos essa estratégia política de diminuir a luta, chamando a luta de ideologia de gênero. Nesta perspectiva, a gente pode entender que, por exemplo, as mulheres tendem a estudar mais e ganhar menos que os homens, ainda hoje. Consegue pensar sobre isso? Então, a gente tem aqui uma diferença salarial importante para a gente lutar contra. E quando nós falamos em ideologia, nessa perspectiva de gênero, identidade de gênero como construção social, a gente está falando justamente nessa perspectiva das lutas, que nós falamos anteriormente, por exemplo, das lutas das mulheres. Por exemplo, na luta de pessoas LGBT+. Então, são alguns movimentos que vão surgindo nessa perspectiva. A gente sabe também que a nossa linguagem também tem a ver aí com a questão do gênero, do feminino, do masculino, essa ideia binária do que é ser homem e o que é ser mulher. Bom, então, eu gostaria que vocês pensassem sobre, inclusive, a sua própria história. Você recebeu aí uma série de ensinamentos da sua família, da sua comunidade, da sua escola, da sua igreja, das pessoas com quem você convive, esperando que você tivesse um jeito de ser. Enquanto mulher, se espera que você seja de tal forma. Enquanto homem, se espera que você seja de tal forma. E, a partir disso, você foi construindo o seu jeito de ser homem e de ser mulher nesta sociedade. Não é mesmo? Sim? Faz sentido para vocês? Dentro daquilo que era esperado para você, ser dona de casa, ser submissa, ser depilada, você construiu aí o seu jeito de ser mulher. O seu jeito de ser homem. Por isso, gênero é uma construção social. Tudo bem? Sim? Por isso, nós usamos esse termo identidade de gênero. Aí a pergunta, você é cisgênero? Quem aqui é cisgênero? Uma galera aí é cisgênero. Sim? Tia Lúcia, você é cisgênera? Não sabe? Mães, a senhora é cisgênera? Sim? Quem mais é cis aí? Andréia, você é cis? Sim? O que é cisgênero? Exatamente, uma pessoa que se identifica, então, com o sexo que foi atribuído ao nascimento. Bom, então, a gente entende
né, que identidade de gênero é uma construção social. Se lembram disso? A gente vai construindo, então, ideias do que é ser homem e comportamentos relacionados a isso, ideias do que é ser mulher e comportamentos relacionados a isso. Comportamento se refere, então, à ação, vestimenta, modo de falar, modo de agir. Faz sentido? Então, todos nós temos uma identidade de gênero. Todo mundo tem uma identidade de gênero. A partir daquilo que era esperado para mim, eu me comporto de tal forma. Isso é identidade. Certo? Essa identidade pode corresponder ao sexo atribuído a você no seu nascimento ou não. Se ela corresponder, você é uma pessoa cis. Então, cisgênero é a pessoa que tem uma identidade, né, construída socialmente, que corresponde ao gênero atribuído no nascimento. E o contrário disso seria, então, as pessoas trans. E aí a gente chega na nossa sopa de letrinhas, que toda hora, né, acaba até confundindo a gente. Para vocês da educação, eu sempre falo isso, né, também para os meus alunos, LGBT+, você não faz errado. Né, na hora de ter que falar, acaba esquecendo as letrinhas, ou engolindo uma, falando outra. Usa LGBT+. Já faz total sentido, já vai mostrar que você tem uma compreensão sobre o tema, entendendo características desse tema e entendendo ali o mais nessa perspectiva de que há identidades e orientações sexuais distintas e você está compreendendo essa distinção, entendendo essa pluralidade. Tudo bem? Todo mundo sabe aqui o que é LGBTQIAPN+? Sim? Sim? Não? Vamos tentar entender, então, né, o que é. Bom, uma distinção importante, né, eu vou falar de algumas aqui durante essa comunicação, mas uma delas. Uma questão é identidade de gênero, que nós conversamos aqui agora. Outra questão é orientação sexual. Tudo bem? Identidade de gênero, de um modo geral, pode ser cis, né? Então eu tenho comportamentos que correspondem ao gênero que me foi atribuído ao nascimento, e pode ser trans. Então, quando não há essa correspondência. Eu tenho um gênero que me foi atribuído no nascimento, e a minha identidade é construída sob uma outra perspectiva, diferente daquela que me foi atribuída. Nesta perspectiva, a gente tem ali parte dessas letrinhas LGBTQIAPN+, né? E quais são essas letras relacionadas à identidade de gênero? A letra T, letra Q, I e não binário. T, então, indicam pessoas, né, que tiveram ali uma identidade de gênero diferente daquela que foi atribuída. Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Não? Pessoas queers, né, que está na letrinha também, o Qzinho, né, tem a ver aí com a comunidade de um modo geral. Né, nos Estados Unidos, esse termo indica excêntrico, estranho, bizarro, é usado como um xingamento. É como aqui no nosso contexto a gente usa o termo bicha, viado, para ofender, travesti, para ofender as pessoas. Normalmente, socialmente, são termos usados aí para ofender. O queer também tinha essa característica de ofensa nos Estados Unidos e a própria comunidade se apropriou deste termo e falou, de fato, nós somos queers. Nós somos excêntricos, estranhos, bizarros. E aí a gente usa esse termo também para essa descrição de uma comunidade queer. Intersexual seriam aquelas pessoas que antigamente chamava hermafroditas. Você lembram disso? A Buba, na primeira versão do Renascer, tinha essa característica. E hoje nós entendemos esse termo, não usamos hermafroditas, usamos o termo intersexual, que é uma pessoa, então, que nasce com genitálias correspondentes aos dois, a ser menino e menina. Bom, e não binárias são pessoas que
vamos dizer assim, elas não... Aliás, esse é um tema importante. Amanhã a gente vai ter aqui uma palestra sobre vivências trans, e teremos o Natan e a Ternate, que são 2 experts neste assunto. Né? A Ternate, por exemplo, é uma pessoa não binária. Nessa perspectiva de não concordar, né, ou não seguir este parâmetro homem e mulher. Então, são pessoas que estão além dessa perspectiva de entender o mundo nessa dualidade, nesse binarismo, homem e mulher. Então, acabam tendo ali uma identidade de gênero construída diferente dessa lógica ser homem e ser mulher. E nessa perspectiva também como uma pessoa trans. Agora, orientação, que é então aí as outras letrinhas ali, tem a ver com afeto. Se identidade, como nós vimos anteriormente, tem a ver comigo mesmo, a maneira com que eu fui construindo a minha identidade, né, ao longo das minhas experiências, orientação tem a ver com a relação que eu tenho com o outro. Para onde eu direciono o meu afeto. Né, considerando, então, aí várias possibilidades de vivências afetivas que se tem, para quem que eu direciono o meu afeto? Eu, sendo um homem cis, me identificando, então, com o gênero que me foi atribuído no nascimento, essa é, então, a minha identidade de gênero. Qual é a minha orientação? Se eu gostar de mulher, por exemplo, se eu gostasse de mulher, por exemplo, a minha orientação seria heterossexual. Então, eu sou um homem cis, essa é a minha identidade, e eu gosto de mulher, então eu sou heterossexual. Não é o meu caso. No meu caso, eu sou homossexual, porque eu gosto de homens. Eu tenho interesse, o meu afeto, a minha orientação é para outros homens. Nessa perspectiva, então, a gente vai se relacionando com o nosso corpo e também construindo histórias de prazer, de afeto, de amor com as pessoas com quem a gente vai encontrando aí ao longo da nossa vida. Lésbicas, gays, bissexuais são algumas dessas possibilidades de vivência de afeto. Então, identidade tem a ver comigo mesmo, como eu vou construindo, e orientação tem a ver para onde eu direciono o meu afeto, né? Para quem eu direciono o meu afeto. E aí nós temos, então, as outras letrinhas ali, né, daquela sigla LGBTQIAPN+. Né? Lésbicas, então, são mulheres, nessa identidade, né, entendendo como mulheres, que têm ali o afeto direcionado a outras mulheres. Gays, homens, né, direcionados a outros homens. Bissexuais, então aquela pessoa que tem ali o afeto direcionado a homens e mulheres. Assexuais, pessoas que não têm necessariamente ali esse desejo, né, porque pensem, eu falei no começo da nossa palestra aqui, eu vou chamar de aula, fica mais fácil para mim que sou professor, da nossa aula, que eu sou gay. Então, parte aí da minha identidade também tem a ver com a minha orientação sexual. As pessoas assexuais têm essa perspectiva ali de não ter esse interesse sexual tão na perspectiva da identidade dele. E aí, nem para homens nem para mulheres, muitas vezes não tem esse interesse sexual. E pansexuais são aquelas pessoas que esse interesse não é pelo gênero ou para a identidade de gênero do outro, mas para a pessoa de um modo geral. Muitas vezes as pessoas pansexuais se denominam, né, se entendem como eu gosto de pessoa, independente da identidade dela, independente do gênero dela. Então essa é uma das falas de pessoas pansexuais. Então aí a gente tem as outras letrinhas L, G, né, B, A e P. O A também relacionado a pessoas aliadas. É o que antigamente chamava simpatizantes. Lembra do GLS? Quem aqui é do tempo do GLS? Uma galera aí do GLS, né? Então, o simpatizante, né, aquela pessoa que era aliada, era amiga ali, né?
A Samira era uma simpatizante, né? Thalita, né? Uma simpatizante, né? Andréia, né? Uma simpatizante. Seria o que hoje nós entendemos como aliados. Aliados à causa, pessoas ali que têm amigos, se relacionam, que lutam e não necessariamente tem a ver ali com a identidade ou a orientação delas, né? Bom, e aí quando nós falamos em orientação e também em identidades de gênero, nós falamos, né, na perspectiva de que tem a ver com afeto, com amor. Então há amor, né, há essa experiência de contato, de convívio, né, mas também há opressão, discriminação e violências. Como entendendo, né, a gente se entendendo como uma pessoa LGBT+, a gente vai crescendo numa sociedade que espera que a gente seja diferente, né? Numa sociedade que nós entendemos, então, como heteronormativa, que vai criando normas nessa perspectiva heterossexual e cisgênero, né? Nessa ideia de que homem tem que ser desse jeito, homem deve fazer de tal forma. E quando você faz diferente, você é visto ali como errado, como pecador, como excêntrico, e de alguma forma isso vai oprimindo, discriminando, e isso por si só já é uma situação de violência. Então a gente vai percebendo que essa sociedade vai criando barreiras a direitos básicos como saúde, educação e segurança. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos, pensando também na questão da escola, né? E aí tem a ver com o nosso tema especificamente. Quando nós falamos em tipos de violências que pessoas da comunidade LGBT+, estão expostas, é importante a gente entender esse ciclo de exclusão e esse ciclo de violência. Normalmente, essa violência, essa discriminação, essa exclusão acontece nas famílias. Quando então ali, pai, mãe, os familiares não aceitam aquela identidade, não aceitam aquela orientação daquele sujeito, daquela pessoa, e de alguma forma vai criando mecanismos de exclusão. Vai criando, então, perspectivas dessa pessoa ter que ir embora, ou muitas vezes, de uma forma mais explícita, expulsando essas pessoas da sua residência. Aí a gente vai entender que esse é um movimento, né, às vezes de violência, às vezes de agressões físicas, verbais, tentando de alguma forma discriminar esse sujeito. Uma outra perspectiva, uma outra área em que pessoas LGBT+ vão sofrer, né, ou sofrem violência, é justamente na área que a gente vai conversar um pouquinho agora, a área escolar. Parte dessa violência vem em comportamentos de bullying, que, de alguma forma, fazem essas pessoas evadirem. Evasão escolar é um problema social no nosso país, tamanho, né, que independe da questão LGBT+. Né, a gente tem aí dados que vão indicar que quase metade dos adolescentes não terminam o ensino médio. Então, a evasão escolar, de fato, é um problema social. A gente precisa pensar em políticas públicas para diminuir a evasão. E parte dessas políticas vem em relação aí às pessoas LGBT+, que também acabam evadindo. Há também a violência que vai acontecer na vida adulta, né? Pode acontecer na vida adulta. Nos ambientes de trabalho, a violência na sociedade de um modo geral, discriminações, críticas e também violência na pós-morte. Pessoas trans, por exemplo, sendo enterradas com o nome que está ali no registro, né? O nome que nós entendemos como nome morto, e não com o nome social dela. Então, aí também é uma violência que acontece no pós-morte. Então, esse ciclo de violência, né, vai culminando ali em várias ações que excluem as pessoas LGBT+, de diferentes ambientes, como, por exemplo, a escola,
a própria família, a família, né, de origem, o ambiente de trabalho e também outras violências que, infelizmente, podem acontecer na área social. Nós tivemos aqui na cidade 2 jovens que foram brutalmente assassinados em 2021, o Fábio e o César. Nós tivemos nos anos 2000 um professor brutalmente assassinado, que era o meu tio Newton Machado. E essa é uma das questões que eu trabalho muito na minha terapia, né? E não é tão simples de explicar aqui, mas eu vou tentar. Vocês conseguem imaginar como é para um garoto de 14, 15 anos, que era a idade que eu tinha, nessa perspectiva de ter amigos na escola, começar a entender, né, e socializar, crescer, fazer, né, se conhecer, né, neste movimento, né, e num momento em que a gente não tinha tantas informações, né, sobre as questões de um modo geral, e aí as experiências vão acontecendo ali no ambiente escolar, no nosso caso aqui em Extrema, né, no meu caso aqui em Extrema, na praça, né? Então a gente vai ali se conhecendo, ir nos lugares, conhecendo outras pessoas, e ter, né, essa experiência de violência tão próxima a mim, e associando a minha sexualidade à sexualidade do meu tio, também nessa ideia de que ele foi assassinado. É curioso pensar que quando algumas pessoas vão falar sobre o assassinato do meu tio, eles acabam usando o termo a morte do seu tio. Quando o seu tio morreu. E acho que esse é um ponto importante para a gente pensar nas nomeações das coisas, no nome que a gente dá para as coisas. O meu tio não morreu, o meu tio foi assassinado nessa cidade. Era um professor, né, formado, dava aula aqui na cidade e foi assassinado. Antes dele ser assassinado, ele já tinha sido violentado várias vezes. E em uma delas, ele ficou meses sem falar, sem conseguir falar. Isso não é um tipo de violência silenciando uma pessoa LGBT+, desta cidade? O César, quando foi assassinado, uma das postagens que se tinha no lugar que ele trabalha era que ele tinha falecido. Depois foi corrigida a postagem, mas inicialmente o post foi que, né, o funcionário daquela empresa faleceu. Ele não faleceu. Ele foi assassinado. Entende quando a gente nomeia as coisas corretamente, elas ganham uma outra dimensão? E quando nós falamos em pessoas LGBT+, e falamos de um ciclo de violência, a gente também está falando desse tipo de violência, que aconteceu 2, 3 anos atrás. Que aconteceu nos anos 2000, na minha família. E aí eu fui construindo a minha sexualidade como uma identidade a partir do medo. O medo de ser quem eu sou. Porque se perceberem que eu sou gay, vão me agredir, vão me violentar, vão me matar. Então eu tenho que ser mais discreto. Eu tenho que engrossar mais a minha voz. Eu não posso desmunhecar. Eu tenho que fazer coisas que as pessoas não percebam que eu sou gay. Eu falei anteriormente para vocês do ciclo, pensando na questão de trabalho. Anos 2022, eu dando uma palestra sobre inteligência emocional online na faculdade que eu trabalho. E um dos comentários, tinha um chat, a ideia era responder as perguntas depois, né? Eu só fui ver esse comentário depois que acabou a live. Mas uma das perguntas que fizeram é, ele queima? Uma outra menina respondeu, sim, eu acho que ele queima. O menino fez a pergunta, a menina respondeu embaixo. Se eu tivesse visto essa pergunta, talvez no início da minha carreira, isso ia me inibir de tal maneira que eu acho que eu não ia conseguir mais dar aula. Ou eu ia pensar, o que eu fiz que fez eles perceberem que eu sou gay?
Depois de um tempo, sendo gay e fazendo terapia, eu faço terapia há muitos anos, eu fui entender que essa forma de falar tem a ver com ele, com ela, não tem a ver comigo. Essa maneira com que ele está usando um termo para se referir a mim, diz mais sobre ele do que sobre mim. Mas falar isso para um jovem de 15 anos, 20 anos, 30 anos, é muito complicado. E é muito complicado porque não é um caso isolado. Lembre-se, é um ciclo de violência. A primeira vez que eu ouvi o termo bicha, eu tinha 5, 6 anos. E foi na escola. Eu me lembro até hoje, o menino me chamou de bicha. Indo embora com a minha irmã e com a minha irmã contou para a minha mãe que ele tinha me chamado de viado. E eu corrigi ela, falei, não foi viado, foi bicha. Eu não tinha nem ideia do que significava isso. Mas, durante muito tempo, eu fui entendendo que aquilo era uma ofensa. Esse mesmo garoto me perseguiu durante muito tempo, durante a escolarização. No ensino médio, por exemplo, ele chutou uma bola na minha cara. Assim, aleatoriamente, eu nem estava jogando futebol, vocês imaginam, né? O meu negócio era vôlei, né, família? Mas ele achou que ele podia chutar uma bola e acertar a minha cara. Eu não fiquei com raiva dele, necessariamente. Eu fiquei com raiva do professor que não fez nada. Eu contei ao professor, ele viu, estava ali também, era educação física, não fazia nenhum sentido aquela bola ir para aquele lugar que eu estava. E eu fiquei com raiva do professor que não fez nada ao ver esse... E é um pouco sobre essa minha fala aqui com vocês. Enquanto educadores, a gente tem outras ações. Enquanto professor dando aula numa faculdade, falando sobre inteligência emocional, se eu tivesse visto esse comentário desse menino, né, desse aluno, a minha ação é outra. Porque ali eu sou professor dele, professor daquela turma. E, de alguma forma, a minha função é educá-lo. De alguma forma, a minha função é pensar na formação dele. E talvez eu pudesse responder a partir dessa perspectiva, enquanto um educador. Enquanto um homem gay, né, entendendo a intenção da pergunta dele, talvez eu tivesse uma outra perspectiva num outro espaço, né, que não um educador. E é esse o convite que eu faço a vocês, enquanto profissionais da educação, pensar que esses movimentos aí de bullying, de ameaças, de agressões, que vão acontecer nos espaços escolares, o quão atentos vocês podem estar para, de fato, ir minimizando quando acontecer, né? Ou pensando em alternativas de prevenção. Hoje, quando nós fizemos a postagem lá num canal de Pouso Alegre sobre a Semana da Diversidade, sobre esse tema, se vocês olharem lá os comentários, é muito nessa perspectiva de uma ideia de ideologia e falar assim, não se deve ensinar isso nas escolas. Esse é um dos principais comentários. Não se deve falar sobre isso nas escolas. E quando nós falamos de um movimento político e social, inclusive LGBT+, para levar essa temática à escola, não é necessariamente para dar uma aula sobre LGBT+. Pode até ser, né? Dependendo do contexto da disciplina, corresponde, né? Mas é para ficar atento a esses comportamentos que vão acontecendo na educação física, né, no recreio, no intervalo, na fila, na saída. Né, enquanto educadores, o que a gente pode fazer para, né, prevenir, para que não aconteça, e para coibir quando ocorrer. Porque não é só um comportamento, vão sendo vários ao longo do tempo. Começa na família, depois na escola, depois no trabalho, na vida adulta, e isso pode, infelizmente, culminar em em assassinatos como aí dos nossos conterrâneos, né? Aí tem alguns outros indicadores, né, como esse. No ano passado, a cada 38 horas, uma pessoa LGBT+, foi assassinada no Brasil por LGBTfobia. As pessoas trans, né, mulheres trans e travestis, são as maiores vítimas.
a média, né, de morte trans. Então, a gente tem aí, né, algumas condições sociais, algumas questões sociais que são importantes, né, a gente trabalhar. Quando nós falamos em preconceito, eu trouxe aqui uma perspectiva histórica do Karnal, no livro dele, ele vai falar em 4 questões centrais do preconceito. O primeiro, que o preconceito, ele difere de uma lógica científica, porque é um conceito que nasce antes da experiência. Por isso a ideia de pré-conceito. Eu não tenho uma experiência real, eu não tenho evidências sobre aquilo, e de alguma forma eu crio uma ideia do que é aquela pessoa. As pessoas comentando essa postagem que eu falei, não estão aqui, né, lá de Pouso Alegre, não vieram para a semana, não têm essa experiência, e estão ali com base numa chamada, né, não querem entender sobre uma manchete, tecendo conceitos sobre uma coisa que elas não viveram. Isso é um preconceito. Um outro ponto central aí no preconceito é a generalização. E aí, para os meus alunos psi, generalização é uma distorção cognitiva. Eu parto de um pressuposto, de um exemplo, de uma situação e generalizo. Ah, todo LGBT é assim. Se esse é assim, todo o resto também é. Se esse faz desse jeito, então todo mundo faz igual. Então, é uma ideia aí de uma generalização. E um terceiro ponto é a criação de identidade. Nada nos une a não ser aquilo que nos afasta de um terceiro. Então, esse ponto aí, o terceiro passo, ele é um dos mais perigosos. O primeiro é um sinal de pouca reflexão crítica. Eu não penso muito e tenho uma ideia sobre alguma coisa sem ter nenhuma evidência. O segundo é um erro metodológico. Eu pego um comportamento específico de alguém que eu vi, sei lá, e generalizo e acho que isso acontece com todo mundo. E o terceiro é o que provoca violência. Quando eu vou criando identidade a partir, então, de conceitos parecidos, e se você vê lá os comentários, outros vão concordando com essa pessoa, por exemplo, nessa postagem, aconteceu hoje, agora, de manhã. E isso vai excluindo e marginalizando as pessoas que não são héteros, por exemplo. Então, vai unindo ali ideias e isso vai criando mecanismos de identificação. E o quarto ponto, que cria-se, então, um bode expiatório. Ele faz mal, nós temos que afastar. Não podemos falar sobre LGBT-fobia nas escolas. O colocado nas eleições anteriores, aí, como kit gay, uma ideia de ideologia de gênero nas escolas, por exemplo, era um material para o Brasil sem homofobia. Na verdade, eu até coloquei aqui na minha apresentação, era um documento que levava para as escolas algumas ideias de textos, livros, vídeos, livros, que poderiam ser trabalhados nas escolas. Tem aqui um conjunto de materiais que, de alguma forma, algumas disciplinas podem trabalhar. Essa era uma das ações do programa do Brasil Sem Homofobia, que depois foi nomeado como kit gay, e aí tudo que tinha a ver com isso era ruim, era mal, era excluído. Teve um município de São Paulo que o vereador tirou do plano municipal de educação a palavra gênero. Ele lá deu uma busca e tudo que tinha a ver com gênero, ele excluiu do plano municipal. Até gênero textual, para vocês terem uma ideia dessa perspectiva aí de preconceito. Bom, então aí eu invento um bode expiatório, invento ali um grupo, ele passa a ser mal e eu sou bom. Eu faço certo, eu faço o bem. E isso, numa perspectiva política e social, tem um efeito catártico, tranquilizador, porque aí eu sei que se é só eu não falar sobre isso ou afastar, que as coisas vão andar para o bem, para aquilo que é esperado, para as expectativas que se tem.
Bom, aqui, para vocês terem uma ideia, é uma fala do ministro da Educação do governo anterior, e ele pegou, né, um governo, né, uma área da educação bastante complicada, que foi bem nos anos da pandemia, e essa entrevista era para falar, inclusive, sobre isso, sobre o Plano Nacional de Educação, que venceu agora, em 2024, sobre o Enem, como é que ia ser feito o Enem naquele ano de pandemia. Esse era um dos desafios, né, do Ministério da Educação naquele ano. E sobre a própria escolarização, como fazer educação à distância. Né, como é que a federação, né, o país, poderia ajudar os estados e municípios a dar conta das demandas educacionais da educação naquele ano de pandemia, naqueles anos de pandemia. Acho que vocês já trabalhavam na educação nesse período? Sim? Sim? Não? Então, né, quem trabalhou, a minha mãe trabalhou, né, certamente sabe, qual era o principal desafio? O acesso do aluno ao material didático. Produzir, o professor, bem ou mal, conseguiu produzir, com dificuldade ou não, com recursos ou não, né, com treinamentos, conseguiu produzir. Mas como é que esse aluno ia acessar? Esses eram desafios que nós tínhamos na pandemia para a educação. E aí, sabendo dessa ideia de que o mal é o outro e eu devo excluir, ele fez ali, então, uma resposta que não tinha nada a ver, né, com as perguntas que ele deveria responder. Só para você ter uma ideia de como vai acontecer nesses movimentos de exclusão dentro da escola. Né? Então, a escola é um ambiente com prática de bullying, o que leva, por exemplo, à depressão e outros casos mais graves. Não é importante fazer essa discussão dentro da escola? Essa foi uma das perguntas que se fizeram. Por esse viés, é claro que é importante mostrar que há tolerância, mas normalizar isso e achar que está tudo certo é uma questão de opinião. Isso o ministro da Educação, né, falando. Acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo tem um contexto familiar muito próximo. Basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas. Falta atenção do pai, falta atenção da mãe. Veja um menino de 12, 13 anos optando por ser gay, nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato, a caminhar por aí. São questões de valores e princípios. Então aqui a gente tem vários pontos, mas um deles, a ideia de homossexualismo. A gente já não usa esse termo desde 1990, que se tinha uma ideia de que homossexualidade era uma patologia. E a partir dos anos 90 se compreendeu que não, é uma orientação, não é uma doença ser homossexual. Por isso nós não usamos mais o termo homossexualismo, né? E sim homossexualidade. Bom, e aí quais são, né, as violências que podem acontecer no ambiente escolar? E são importantes aí a gente ficar atento enquanto educadores, né? O estigma, muitas vezes os alunos LGBT+, são taxados como problemáticos. Agressões verbais como viado, sapatão, bicha. Constrangimento, anda como homem, fala como homem. Omissão e negligência, muitas vezes por parte dos educadores. Estou aqui para dar aula, não para resolver conflitos entre os estudantes. Ações físicas, né, contra si. Agressão física propriamente dita, intolerância, ameaças, violências simbólicas, isolamento e assédio. Então são alguns aí comportamentos, algumas violências que normalmente acontecem aí no ambiente escolar para pessoas, né, LGBT+. Um estudo feito em 501 escolas no Brasil, né, de 2006 a 2009, com mais de 18 mil pessoas, pelo Ministério da Educação e pela USP, identificou-se que mais de 90% tem preconceito em relação a gênero. A pesquisa foi feita com professores e estudantes. Mais de 80% tem preconceito em relação à orientação sexual. O programa Transcidadania, que é um programa que visa trabalhar com as mulheres, pessoas trans, né, mais especificamente mulheres trans, que evadiram da escola e tentar
inseri-las novamente, né, no ambiente escolar, identificou que a maior parte, né, das pessoas atendidas por essa ONG pararam de estudar ali com menos de 15 anos de idade. Né, pessoas trans, então, evadindo da escola. A maior parte ali por transfobia, depois por ter que trabalhar e por conflitos familiares. Então, são alguns dados para a gente entender a questão aí da violência, né, dos tipos de violência. Eu trouxe aqui um relato de um artigo publicado em 2017. Aqui é uma fala de um dos alunos, né, que foram entrevistados nessa pesquisa. Que nem tem um guri, que ele é gay e ficam folgando nele. Gera um preconceito, porque às vezes os guris não chegam perto por medo de falarem mal deles também. Então aqui a gente começa a ver o isolamento. Né? Por causa do jeito dele falar. Ele fica se pegando nos homens. Eu não gosto muito de gay também. Aqui tem uma guriazinha que tem o cabelo curtinho e aí ficam chamando ela de homem. Bom, então a gente vai perceber aí, né, um relato de um adolescente, né, que foi entrevistado nessa pesquisa, que vai indicar, então, os tipos de violência que pessoas LGBT+, estão sujeitas no ambiente escolar. Pensando na perspectiva de bullying, né, nessa perspectiva de uma intimidação sistemática, isso significa repetidas vezes, né, inclusive para pessoas LGBT+, os alvos típicos, né, as pessoas que sofrem bullying com frequência, né, tendem a ser mais ansiosos, mais fracos fisicamente e emocionalmente do que os autores, tendem a ter atitudes de isolamento, fragilidade, maturidade, insegurança, baixa autoestima, rejeição, baixa aceitação do grupo, veem o ambiente escolar como pouco ou nada prazeroso, e podem acontecer aí alguns fatores familiares de superproteção ou de rejeição, né, para os alvos típicos de bullying, que é uma das violências que se tem no ambiente escolar. Os autores, né, tendem a ser mais impulsivos, mais fortes do que os seus alvos, mais populares, têm situações aí de delinquência, adesão ao consumo de álcool e outras drogas, e também questões familiares de violência e permissividade, né, nas suas famílias de origem. Bom, e aí exposto a essas situações de violência, como o bullying, os alvos, né, inclusive também os autores, tendem a ter uma dificuldade, um prejuízo no seu desenvolvimento escolar, cognitivo e social, e algumas vezes problemas psicossociais, como a depressão e tentativas de autoextermínio. A gente teve na pandemia, né, um alto indicador, aí, um alto índice de pessoas, de jovens, né, adolescentes, com comportamentos autolesivos e tentativas de autoextermínio, por conta, né, daquilo que foi a pandemia, né, de como eles vivenciaram a escolarização na pandemia, e para pessoas LGBT+, isso também aconteceu numa perspectiva do isolamento. Porque, pensem, eu falei para vocês, né, que normalmente começa na família. E como na pandemia as pessoas tiveram que ficar em casa, então não puderam se encontrar com seus amigos, com seus colegas de trabalho, a gente teve que ficar ali, né, isolado nas nossas casas. E se nessa casa não tem aceitação, né, ela está isolada dentro do próprio isolamento, excluída dentro do próprio isolamento. E isso vai levar, né, levou muitas pessoas na pandemia a terem problemas de saúde mental. O que nós entendemos na psicologia como estresse de minorias. E esse termo também é importante entender, minorias, não no sentido de que de ser um grupo pequeno, né, mas no sentido de ser um grupo minorizado, né, um grupo marginalizado, vulnerabilizado. Né, e essa ideia de ser um grupo excluído, marginalizado, minorizado, leva as pessoas a terem comportamentos aí relacionados ao estresse, o que como consequência tem, né, a dependência química, né, a propensão à dependência química,
a drogas legais, como álcool e antidepressivos, e também a drogas não legais. E aí, né, um dos problemas se refere à questão da saúde mental. Eu até trouxe aqui uma outra pesquisa feita com pessoas da comunidade em 2020. Depois se repetiu essa pesquisa em 2021, e os dados não são muito diferentes. Mas essa de 2020, com mais de 9 mil pessoas LGBT+, o principal problema, a principal dificuldade, né, durante a quarentena e isolamento foi a questão de saúde mental, pensando em comportamentos relacionados à ansiedade, crise de pânico e depressão. Isso pensando, então, na comunidade e naquele momento de pandemia. O Conselho de Psicologia ele estabelece 2 normas para atendimento à população LGBT+. Uma delas pensando na questão da orientação e a outra delas pensando, né, no atendimento a pessoas trans. Isto porque a gente sabe que, infelizmente, essa disciplina, né, essa área, essa formação foi e tem sido usada de uma forma equivocada na perspectiva de readequação, na perspectiva de reorientação. Aquilo que foi nomeado como cura gay. E a psicologia foi usada como uma ferramenta capaz de curar pessoas gays. Numa ideia, então, de ela deixar de ser gay. Mas o Conselho já colocou essa norma em 1999, então ele já é uma norma antiga até, nessa perspectiva de atendimento e ser contra essa ideia de uma cura gay. Se você faz pesquisas nas revistas da psicologia, não tem nenhum indicador, nenhuma pesquisa que possa comprovar este movimento que acontece dentro da psicologia. A gente tem psicólogos que têm essa perspectiva ideológica relacionadas aí a alguns movimentos sociais e políticos que vão entender ali essa possibilidade, e defender essa ideia de que é possível curar uma pessoa da sua sexualidade. E o mesmo vale aí para as pessoas trans. É uma norma mais recente, mas também nessa perspectiva de entender as identidades. Bom, pensando no combate à LGBTfobia, e aí a gente já vai encerrando aí o nosso processo, aqui a nossa organização, a gente trabalha nessa perspectiva da conscientização. É curioso assim, pensar nisso, porque essa semana passada a gente foi, inclusive, na área jurídica aqui do município, e uma das perguntas é quais ações vocês têm feito, assim, e a gente até é receoso de falar da conscientização como sendo uma ação pequena, isolada, falar, não, a gente tem essa missão de conscientizar, como se fosse algo pouca coisa, na verdade é muita coisa. Conscientizar-nos dos nossos papéis enquanto professores, educadores, monitores, gestores, secretários, professores, pais, mães, filhos, namoradas, enfim, irmãos, família, é muita coisa. Parte dessa conscientização vem dessa ideia de entender o que é LGBT+, o que são as lutas de vários movimentos sociais, respeitar essa diversidade e respeitar essa pluralidade de ideias e de comportamentos. Então, quando nós falamos aí, nas ações de combate à LGBTfobia, que tem a ver com aqueles comportamentos de violência que eu citei anteriormente, no ambiente escolar, a gente vai pensar nessa perspectiva de conscientização. O Paulo Freire, que é um educador tão importante na nossa história, no nosso país, também duramente criticado por algumas perspectivas políticas, e é o autor brasileiro mais citado no mundo, vai falar justamente desse movimento de conscientização. Conscientizar, a gente se conscientizar do nosso papel, da nossa função, do nosso comportamento, do nosso alcance,
é o principal fator que a educação pode promover no indivíduo. Ele entender as especificidades, as dinâmicas familiares, as dinâmicas sociais, entender o papel dele nessas dinâmicas, né, e de alguma forma se mobilizar para mudar o que não é adequado, né, se conscientizar também das suas possibilidades, isso é um trabalho muito importante. Então, quando nós falamos no combate à LGBTfobia, é importante, né, algumas práticas aí para a comunidade. Proteger as pessoas da LGBTfobia, isso inclui o ambiente escolar, prevenir tortura, tratamento cruel, desumano, né, a comunidade, a pessoas da comunidade, revogar as leis que criminalizam pessoas, aí pensando no direito internacional, há alguns países em que ser gay é crime, né, é proibido, proibir a discriminação dessas pessoas e proteger as liberdades de expressão. E aí, no ambiente escolar, a gente vai trabalhar, como eu falei anteriormente, esse processo de conscientização, e ele acontece não somente sobre essa temática, mas aqui fazendo esse recorte, né, sobre essa temática. É claro que tem outras temáticas relacionadas à vivência escolar, mas aqui pensando na questão da LGBTfobia, dessa relação escola e família. Se vocês tiverem a curiosidade para ver a postagem que eu citei anteriormente lá do grupo de Pouso Alegre, uma das colocações foi essa, de que essa questão de orientação, de identidade, é uma questão da família, e que a escola não deve debater essa temática, que a escola não deve pensar em estratégias de conscientização sobre essa temática. E, na verdade, quando nós falamos no movimento escolar, né, e na educação de um modo geral, para várias temáticas, a gente tem que se aproximar da família. Enquanto escola, essa conscientização só vai acontecer se a gente trouxer a família também para essa perspectiva, também para esse diálogo. Porque, normalmente, a escola e a família acabam tendo movimentos acusatórios. Ah, ele é assim por causa da família dele. E, né, a família fala, ah, ele é assim por causa da escola, a professora dele que fez tal coisa. E fica ali a professora, né, a escola de um modo geral, não só a professora, e os pais, né, e os familiares de um modo geral, um acusando o outro. E aí não tem diálogo. Se não tem diálogo, não tem conscientização. A conscientização vai acontecer a partir dessa comunicação, desse diálogo. Então, acho que um primeiro ponto para a gente pensar aqui, enquanto educador, enquanto gestor educacional, é como é que eu posso trazer essa família. Uma das questões que me chamam a atenção, quando eu vou rever a minha história, inclusive na minha terapia, é que o assassinato do meu tio não foi discutido em nenhum momento na minha formação escolar. E ele era professor da escola que eu estudava. Ele dava aula naquela escola, ele era profissional daquela escola que eu estudei. E o assassinato dele teve um dia de luto e depois retomamos as atividades normalmente. Além de mim, né, um homossexual ali, e dessa relação que eu tive, né, ele era meu tio, tinham outros alunos homossexuais na minha escola. E em nenhum momento isso foi trabalhado, em nenhum momento isso foi... E aí pense assim, não é levar a temática para a escola. Olha, aconteceu nessa escola. Tem episódio, tem ali uma situação. Por que isso não é debatido? Por que isso não é conversado? Por que tem que se, né, esconder e aí fingir que não existiu? Entende que discutir sobre isso, ter conversado com a gente naquele momento, com os alunos desse, né, ele nunca deu aula para mim, mas ele foi professor de outros alunos, né, conversar com pessoas LGBT+, né, naquele momento, poderia ter feito uma diferença na vida de muitas pessoas, na minha, por exemplo, de não fazer essa associação que eu faço até hoje. Há 2 meses atrás, eu fui convidado a uma palestra em Cambuí, na área da saúde. E um dos movimentos que se teve na cidade foi de proibir a Semana da Diversidade. Foi a primeira vez que teve a Semana da Diversidade lá em Cambuí, ligado ao Comitê de Equidade, né, a área da saúde,
usando o dinheiro da área da saúde, da equidade, né, que é uma política específica, né, dos estados, que recebe verbas para isso. Então, não estava tirando verba de vacina, nem verba de exame, cada área tem uma verba específica, mas o movimento social foi esse. Estão usando dinheiro, verba da vacina, né, dos exames, para trazer LGBT, vamos proibir a Semana da Diversidade em Cambuí. Esse foi um dos comunicados. Eu dei a palestra num dia anterior, a palestra que antecedeu, foi feita num auditório como esse, assim, público. A que eu ministrei foi somente para a saúde. Então, era só profissionais da área da saúde. E aí, como era aberta ao público, foi lá um desses representantes políticos com uma camiseta do Brasil, escrito o nome de um representante político atrás. Ele ficou o tempo todo ali, filmando a palestra, esperando o momento para, de alguma forma, pegar ali alguma comunicação e levar adiante uma informação que ele imaginou que poderia acontecer. Ele ficou assim, na frente. Então, tinha lugares para sentar, ele poderia ter sentado em qualquer lugar, ele ficou em pé e filmando. Quando eu soube disso, porque eu recebi uma imagem, né, e o pessoal da organização contando sobre isso, eu pensei, o meu pensamento foi, vão me agredir, vão me matar. E se entra alguém numa sala como essa e atira em mim? Eu sei que pode não parecer tão associado para quem não teve experiências como a minha, mas para mim é. Na minha terapia eu trabalhei isso, mas qual é a ligação? Eu acho que ele vai entrar lá e vai atirar em mim. Eu estou com medo de dar essa palestra. Entendem essa questão da associação? E enquanto processos de conscientização podem mudar essas... Não mudar a associação, porque ela é uma associação, infelizmente, quando a gente olha os dados, né, pode acontecer, né, mas entender qual é o nosso papel nisso tudo, né, e conscientizar-nos desses papéis. Né, eu, enquanto estudante, que, naquele momento, como é que eu poderia seguir ali, trilhar o meu caminho, né, enquanto estudante de uma escola pública, né, aqui da cidade. Isso é um processo aí de tomada de conscientização. Tem aspectos que têm a ver com a minha vida individual, e tem aspectos que têm a ver com a minha vida no coletivo. E por isso eu preciso trabalhar essas questões. O que a escola pode fazer? Né, acho que eu comecei a minha fala falando da seita, né, que é um ambiente que a gente vai criando ali pontes de pertencimento. Né, eu vou entendendo ali quem eu sou, como é que eu, né, e as minhas relações, e me identificando, falando, nossa, isso tem a ver comigo. Né, eu me organizo enquanto coletivo numa cidade e vou conhecendo pessoas que também são LGBT+, e vou construindo ideias de pertencimento. Eu faço parte dessa comunidade. Então, a escola também pode fazer isso. Criar pontos de pertencimento. De alguma forma, favorecer para que as pessoas da comunidade LGBT+, se sintam pertencentes àquele espaço. Eu tenho direito a estudar, né, e vou ser respeitado no meu direito. E isso começa por várias questões, né, várias pontuações. Uma das nossas conversas com o gestor do município, né, e parte ali da comunicação foi sobre, por exemplo, o banheiro. Eu tenho uma pessoa, amiga nossa, né, da nossa comunidade, uma pessoa trans, que um dia, uma mulher trans, falou para a gente que nunca foi ao banheiro na escola. Ela passou anos estudando na escola e ela nunca usou o banheiro. Então, a gente tem aí algumas questões, percebe? Que ela fala, eu não me sinto pertencente. Se eu tiver que pensar, né, numa questão aí de banheiro, eu tenho que sair da escola, eu tenho que fazer em casa, eu tenho que me organizar para, né, não usar aquele espaço que eu sei que eu vou ser, né, ofendida, discriminada, de alguma forma violentada. Né? Mas, assim, a gente precisa pensar na nossa realidade. Acho que esse é um ponto importante. E quando nós falamos em políticas, sobretudo em políticas a nível de Brasil, as pessoas distorcem muitas coisas. Eu falei agora, né, essa minha colega aqui da região, essa minha amiga, nunca foi ao banheiro.
Mas pensando a nível de Brasil, a gente tem muitas escolas que não têm banheiro. Esse é um problema educacional a nível de país que um presidente deve pensar, que um deputado federal deve pensar. O único projeto atual para ampliar a rede de esgoto e saneamento básico em escolas do Brasil, mas, né, assim, que é viável, foi feito agora, em 2022, 2023, pela Duda Salabart, que é uma deputada federal por Minas Gerais e é uma mulher trans. Ela poderia estar pensando na especificidade da vivência dela. E não, está entendendo que, olha, a maior parte das escolas do Brasil não tem saneamento básico. Então, vamos pensar aqui num projeto que possa suprir essa necessidade. Pensando a nível de Brasil, não ter banheiro é um problema muito grande. As crianças têm que sair da escola para usar o banheiro. Isso acontece no nosso país. Pensando na nossa realidade, mais próximo da gente, nos nossos municípios, né, nas cidades vizinhas, talvez a gente tenha outras demandas na área educacional. E aí a gente precisa fazer esse processo de conscientização, entender a minha realidade. E criar aí pontes de pertencimento. Parte disso também tem a ver com essa ideia, né, de uma pedagogia dialógica e a potência dos grupos. Por isso, os grupos vão se movimentando, vão se organizando, né, e vão criando identidades, né, pensando aí também no ambiente escolar. Aqui tem algumas indicações aí de leitura, né, como esse feito pelo Conselho Federal de Psicologia, Violência e Preconceitos na Escola. Há outros documentos que podem embasar a nossa luta no combate à LGBTfobia. A própria LDB coloca ali o respeito à liberdade e o apreço à tolerância, né, como um das perspectivas aí da LDB. Existe um programa de combate ao bullying desde 2014, 2015, pensando aí em estratégias que os municípios e os estados devem ter. Então, o bullying ele é um crime, né, a gente já entende nessa perspectiva, e existe uma lei que vai, então, pensar num programa, né, de combate ao bullying nas escolas. Então, a gente, enquanto educador, gestor, eu tenho a própria LDB para embasar um programa, um projeto na minha escola. Eu tenho um programa, né, uma lei anti-bullying, que também pode embasar o meu projeto na minha escola. E, em julho deste ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as escolas têm obrigação, aí, públicas e privadas, né, a combater discriminações por identidade de gênero e orientação sexual. Pensando a nível de Brasil, a gente tem um Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, né, e tem 10 anos, então ele vence agora, né, em 2024. O governo atual, o governo Lula, né, está tentando adiar, né, essa organização do plano neste ano, né, para valer até o ano que vem. Né. O Brasil não cumpre, né, não cumpriu com as metas previstas neste plano. E parte, né, do plano está, né, combater discriminações, erradicação de todas as formas de discriminação. Já está previsto no plano. E o Supremo quer que o governo atual deixa explícito o tipo de discriminação, colocar também por identidade e orientação sexual. Então, já tem aí também uma ideia de uma discussão, né, do próximo Plano Nacional de Educação, para que ele possa, né, fazer esse movimento. Pensando a nível, né, dos governos, né, e aí a gente vai, claro, entendendo, né, as questões aí a nível de país, né, da federação, já se tinha, então, como eu falei anteriormente, movimentos né, do governo Lula, depois do governo Dilma, nessa perspectiva de ter documentos que possam embasar programas de combate à LGBTfobia nas escolas. Parte desse documento é, por exemplo, o Brasil Sem Homofobia,
né, esse documento está ainda, né, tá exposto, está disponível, que é, então, ali uma série de dicas, de orientações, de recursos que poderiam ser usados nesse combate à LGBTfobia na escola. Também se tinha, naquele momento, premiações em relação à questão de gênero, né, no país. E há outros documentos que podem nos ajudar, como Escola Sem Preconceito, que é um documentário. Se Essa Escola Fosse Minha, que também é um documentário, está disponível no YouTube. Depois, quem quiser, eu posso mandar esse material. São links, né? Você pode clicar ali e vai acessar, né, esse vídeo, este projeto, esse plano, né? Tem aqui um site que faz indicações de planos de aula, né, para debater esse assunto na escola, o assunto de combate à LGBTfobia, indicações de filmes, livros, né? Então, são alguns recursos que a gente pode usar. Eu até me atrevi a responder um desses comentários nessa postagem que eu falei anteriormente, e parte da minha resposta foi nesse sentido. Este tema, ele é um tema transversal. Isso significa que as escolas podem trabalhar em várias disciplinas. Eu não tenho uma disciplina específica, né, para trabalhar. Talvez possa estar associada a alguma área da biologia, das ciências, da sociologia, das humanidades, de um modo geral, da filosofia, né? Mas a gente pode trabalhar em várias áreas, né? Eu posso pegar um texto sobre essa temática e trabalhar português, por exemplo, né, e outras disciplinas. Então, acho que, entendendo como um tema transversal, a gente também pode entender ali que ele pode fazer parte de várias matérias, e esses documentos dão aí algumas indicações de como isso pode acontecer. Né? Esse professor que eu falei anteriormente, na educação física, poderia ter tido uma ação ali comigo e com um colega, trabalhando parte dessa perspectiva, sem necessariamente estar dando uma aula sobre aquilo, né? Especificamente sobre o tema, né? Bom, e aí, pensando na escola, quais são os caminhos que a gente deve percorrer, né? O respeito à personalidade de cada pessoa, o reconhecimento de todas as famílias, o reconhecimento das identidades de gênero, respeitar a diversidade também da equipe, né, dos profissionais, formar a equipe de profissionais. Eu fico muito feliz e honrado de ter profissionais da educação aqui, muito contente saber que a gente foi recebido, né, pela secretária de Educação, a Geisa Ramos, que está aqui, que se colocou, né, e colocou os gestores, professores e as escolas do município abertas a receber a gente, né, a gente do coletivo aqui, em algumas reuniões, em alguns treinamentos, para que a gente também possa levar essa temática. Então, agradeço, Geisa, a Secretaria da Educação aqui de Extrema, agradeço vocês, né, por estarem aqui hoje, e agradeço por saber que esse espaço, né, de treinamento não se encerra aqui, né, a gente tem aí oportunidade de fazer essas conversas, esses diálogos, esses treinamentos em outros momentos, e fica aí também um desafio, os meus colegas do coletivo, né, de que forma a gente pode se organizar para esse processo de conscientização, né, e Geisa, né, a gente está aberto também para essa conversa, e trabalhar aí junto com as famílias, como eu falei anteriormente, a importância, né, da gente pensar nisso, né. Bom, agora sim a gente já vai encerrando, né, essas são as referências que eu usei para essa aula. Chamei de aula mesmo, né. Aqui está a programação da nossa Semana da Diversidade, né. Hoje a gente faz, então, a abertura aqui com esse treinamento, com essa conversa aí aos educadores sobre essa temática. Amanhã, aqui no Cine Teatro, nós teremos a Ternate e o Natan falando, então, sobre vivências trans. Teremos também uma DJ, uma pessoa trans, a DJ Freitas, que vai tocar aqui na entrada ali para a gente, né, fazer uma musiquinha ali para a gente. Na sexta-feira, a gente tem o sarau delas, um sarau para mulheres que amam mulheres, mas não é exclusivo. Todos vocês estão convidados a vir. Teremos a Tata Black. Tata Black é uma cantora lésbica, negra,
A gente nomeia, né, como a voz mais potente de Atibaia, e ela vem aqui para arrasar, então acho que é importante vocês participarem, prestigiar. E também teremos a DJ Tupiá nesse dia. E no sábado, dia 3, o nosso festival, fechando então a Semana da Diversidade, né, o terceiro festival LGBTQIAPN+, de Extrema. Então a gente vai ter aí várias apresentações aqui do município. Isso é importante até para vocês indicarem aos alunos. Né? Pensem nos alunos adolescentes, a classificação aqui para o festival é 12 anos ou mais, né? Que possam participar, possam vir, vocês estão levando aí o folhetim. Então, indiquem para os seus alunos, para eles virem. O festival vai acontecer no Parque de Eventos, aqui, né, nessa estrutura do Festival de Inverno. Teremos, então, artistas daqui da cidade, cantores, drags, dançarinos. Teremos artistas convidados de outros municípios, de Guaxupé, de Bragança, a Fran Macedo, de Atibaia, a DJ Rayana, e encerrando aí o festival, a cantora Jalu, que é uma mulher trans, e vai apresentar aí a sua turnê Mal. Né? Então, a importância aí da gente também prestigiar o festival, tanto né, os artistas locais, como também os artistas da região. E a entrada é gratuita aí para todos os eventos. Né? Tem aí também no folhetinho que vocês receberam. E aí, para encerrar, eu queria ler esse textinho que eu fiz, pensando mesmo aí nas mudanças que acontecem na vida, nas mudanças que aconteceram na minha vida, e como eu fui me construindo como pessoa, como professor, como homem gay, como mineiro, como extremense. É muito curioso, assim, porque eu comecei a minha fala, né, parte aí da minha comunicação foi sobre a experiência do meu tio Newton, né, e o assassinato dele. Mas ter o Newton na minha família como professor e ter a minha mãe como professora são referências muito fortes na minha vivência. Isso me fez aprender desde criança o poder da educação. Eu não tenho memória, né, da minha vida que não seja a minha mãe sendo professora aqui no município. Ela é professora há mais de 40 anos, eu tenho menos de 40 anos. E toda a minha experiência, toda a minha memória é dela sendo educadora, é ela construindo materiais didáticos, é ela, na pandemia, se reinventando. Hoje ela tem um canal no YouTube. Né? Vocês verem como essa mulher não para, né? Mesmo aposentada, né, tá ali compartilhando o material dela para outros gestores, outros educadores usarem nas suas aulas, né? E acho que parte também, né, tem muito da minha mãe, né, na minha vivência como educador, como professor, de vê-la nesse papel e de acreditar no poder transformador da educação. A educação transformou a vida da minha família. O meu tio Newton foi o primeiro a se formar no ensino superior na minha família. A minha mãe foi a primeira mulher a se formar no ensino superior na minha família. E esses são exemplos que foram também me fomentando como pessoa, como educador, como profissional de educação. E é nisso que eu acredito ao dar as minhas aulas a vocês, filhas da mãe. Essa é brincadeira interna, tá? Não é ofensivo, não. Elas sabem disso, né? E a outros alunos aí que estão nesse processo aí de formação. A última vez que eu estive neste palco foi na formatura da psicologia da FAEX, da segunda turma de psicologia da FAEX, e eu chorei ao falar com os alunos sobre a formação deles, e lembrar disso, né, me traz emoção também. Então, parte da minha história tem a ver, né, com o assassinato do meu tio, mas também parte da minha história tem a ver com a formação do meu tio. O meu tio se formou no ensino superior
e deu aula nessa cidade durante muito tempo, né, como um excelente professor. Então, ter essa experiência também perto de mim, também me forma como pessoa e também me forma como profissional. E é nisso que eu acredito. E é isso que eu espero que vocês também acreditem. No poder que a educação tem de transformar a nossa realidade social. E pensando nisso, eu escrevi esse texto, né, num momento em que minha vida estava mudando muito, né, tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O único movimento que aprendi a ser eficaz é enxergar. Olhar para o que está acontecendo e se preparar para as mudanças. Elas são tão naturais quanto o nosso jeito de ser. Quando se olha para dentro, quando se enxerga. Quando a gente fortalece aquilo que é nosso, a gente pode olhar de volta para o mundo e compreender o nosso papel nele. Esse movimento de olhar e fortalecer o que está dentro permite que a gente se transforme, permite que a gente transforme o outro. A gente muda, tudo muda. Muito obrigado.